E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar como você faz para operar seguindo a tendência. Bom, primeiro de tudo eu vou explicar o que é o significado de uma tendência. Veja bem, uma tendência, vou botar aqui um exemplo de uma tendência de alta. Uma tendência de alta, o preço sobe, faz um topo, de repente ele faz uma correção, aí ele volta a subir, rompendo o topo anterior e cada vez fazendo topos e fundos cada vez mais altos. Isso aqui é uma tendência altista, certo? Você pode notar que o preço ele vem rompendo os topos anteriores e se transformando em resistência. Ele rompe os topos anteriores e se transforma em resistência. Ou seja, isso aqui é um movimento de alta, ou seja, topos e fundos ascendentes. Agora um exemplo de uma tendência de baixa. O preço cai, de repente ele para, faz uma correção, certo? E de repente ele cai novamente, rompendo o fundo anterior. E ele faz uma correção, e ele cai novamente. Ou seja, você pode ver que dessa vez ele vai rompendo os fundos anteriores. E o que era um suporte se transforma em uma resistência. O que era um suporte se transforma em uma resistência. Para fazer esse movimento aqui, ó. E você pode ver, ó, ele faz seguindo um movimento baixista. Certo? Isso aqui é um princípio de uma tendência. Não importa para mim, por exemplo, se eu sou day trade, se eu estou trabalhando nesse patamar aqui, o que aconteceu lá para trás. Ou seja, porque eu estou querendo saber o que está acontecendo nessa micro tendência. Certo? Por exemplo, aqui pode ser um gráfico M15, M30. Ou seja, o gráfico mensal para mim não vai dizer muita coisa. Porque eu estou querendo saber o que essa micro tendência vai dizer. Se eu sou um day trade, eu vou buscar poucos pontos. Ou seja, um gráfico mensal... daí tu tem que olhar esses padrões no gráfico mensal, que daí vai ser muitos pontos. Mas só para ficar claro, beleza? Agora eu vou mostrar agora os exemplos de como você faz para operar esse tipo de comportamento. Vou pegar aqui um exemplo do gráfico. Veja bem, esse aqui é um gráfico que ele está numa tendência de alta, porque o preço sobe, ele fez um topo, de repente ele cai, certo? Por aí você vai ouvir muitas pessoas dizendo, opa, vende na resistência. Ou seja, o preço chega ali, você vender aqui. Só que veja bem o que aconteceu. Isso aqui foi um falso rompimento. Ou seja, ele rompeu, né, esse topo aqui. Só que de repente ele já voltou. Por quê? Isso aqui não é bom operar. O que eu esperaria aqui? Eu esperaria um movimento forte de rompimento. Ou seja, esse aqui, ó. Ou seja, isso aqui ele foi, beleza, ele rompeu. Mas ainda não está claro. Não está com aquela segurança. Ou seja, ele devia ter feito mais um movimento de alta. Aí sim estaria claro para mim que eu compraria nessa região aqui, ó, porque era uma resistência, foi rompida. Ou seja, isso aqui para mim não é um rompimento. Isso aqui é um falso rompimento. Só que se você opera querendo vender na resistência, você está operando contra uma tendência. Porque veja bem que o movimento é de alta. Se você vende nessa resistência como a maioria ensina por aí, você está fazendo um movimento falso. Tá certo que aqui ele chegou a cair, só que veja, isso aqui tudo é desconfigurado, você tem que ter paciência. Qual que é o cenário que eu esperaria? Uma resistência, certo? Ele fez uma correção e eu esperaria esse rompimento forte. Por quê? Aí sim estaria configurado aqui assim fazer uma compra, para continuar o movimento de alta, certo? O que aconteceu? Isso aqui para mim é desconfigurado um padrão. Ou seja, aqui não dá para dizer que ele vai subir, que ele vai cair, nada. Porque apesar de ele ter caído aqui, você poderia ter pego num falso queda também. Porque você está operando a favor, contra uma tendência de alta. Não é legal. Vou dar outros exemplos, vai começar a ficar claro. Veja bem esse exemplo aqui agora. O preço cai. Opa. O preço cai, certo? Aí de repente o preço sobe. Quando o preço sobe e ele cai novamente, você pensa, a maioria das pessoas ensinam a comprar nessa região aqui, para fazer esse movimento aqui, certo? Só que se você compra nessa região aqui, você está operando contra a tendência, porque o movimento vem caindo. Ou seja, qual que é o cenário para esperar? Esperar um rompimento, ou seja, opa, agora sim rompeu com gosto. E daí quando ele começa a subir, você já pode deixar uma ordem pendente nessa região aqui, de venda. E deixar um stop loss mais ou menos aqui assim, ó, nessa 50%, mais ou menos dessa região aqui, e sempre para sair nesse nível. E veja, o preço foi lá, pegou sua ordem, e você saiu e você operou a favor do movimento.
Se você queira comprar antes, por exemplo, nessa vela aqui você compra, porque fez um martelo, você está operando contra a tendência, porque o preço vem caindo. Ou seja, isso é operar contra a tendência. Operar a favor da tendência, você espera o rompimento, só que espera um rompimento forte. Quando você, por exemplo, assim, o preço caiu aqui, né? E você rompeu aqui, você já vende, você está operando, por exemplo, pode ser um falso rompimento e ele voltar a subir. Ou seja, você tem que esperar confirmações. Rompeu aqui, ó, agora rompeu, aí sim você faz uma venda nessa região. Um outro exemplo agora, o preço vinha caindo, certo? O preço caindo, aí de repente ele sobe. Quando ele começa a cair, você pensa em comprar nessa região, porque aqui fez um padrão de candle. Só que se você comprar aqui, você está contra uma tendência de baixa. Qual que é o cenário que a gente viu ali? Ó, espera romper, para daí subir e aqui sim você vende. Veja, onde está todo mundo querendo comprar, você tem que achar razões para vender. E assim você opera a favor de uma tendência com uma probabilidade maior. Vou dar um exemplo agora no gráfico que está rolando agora. Veja bem o que eu vejo aqui no USD/JPY M30. O que o preço fez? Ele vinha subindo, certo? Aí de repente o preço ele parou e fez uma correção, ok? Note que essa correção aqui, ele rompeu. Ó, e dessa vez ele rompeu com gosto, rompeu com força. Aqui não faz mal se você pega esse movimento aqui, se você pega aqui, tanto faz. Não quer dizer muita coisa. Ó, note que ele rompeu esse movimento ali. O que eu espero agora? Esse movimento aqui, ó. Ó, eu espero para o USD/JPY. Por quê? Veja bem, o que era um topo, ele pode muito bem se transformar numa resistência. E se eu compro nessa região aqui, veja como eu estou fazendo um movimento a favor de uma tendência de alta. Então é isso, essa é a maneira de operar a favor da tendência. Beleza? Espero que esteja gostando dos vídeos, se inscreva no canal. É isso aí, valeu, obrigado, até mais.